Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Fechando aqui sexta-feira, o último dia deste devocional da semana. E já fechando, agradecendo ao nosso Senhor por essa semana, por mais que hoje ainda falta completar o dia. E já desejando a cada um de vocês um abençoado fim de semana. Mas devemos ser gratos em tudo, ou seja, em tudo dai graças. A palavra nos ensina. E para a gente aprender a ser imitador de Cristo Jesus, porque Cristo é a verdade. João 14:6. Olha bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra nos afirma que a verdade é as Escrituras sagradas. A Bíblia Sagrada é a verdade. Então, irmãos, vamos imitar Cristo Jesus em toda e qualquer situação. Paulo nos ensina aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos orar para que o Senhor nos revela as profundezas dessa palavra, para que a gente possa passar, como Ezequiel nos ensinou, sobre águas rasas que estavam no tornozelo, para a gente aprofundar nessas águas do Senhor, para bater no joelho, e depois nos ombros, e depois nos lombos, e depois nos ombros, e depois nos submergir, indo para o outro lado, onde as árvores plantadas ao ribeiro, como salmista Davi no Salmo 1 nos ensinou sobre isso, cuja as folhas das árvores não murcham. Então, para que possamos ter esse alimento, ser regados como esta água do Senhor, que com certeza é muito melhor do que a água que rega, que vai nas raízes de uma árvore comum. Porque esta palavra aqui, esta água que faz referência a essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela transforma-nos pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Faz com que a gente não nos conforme com o padrão deste mundo, que a gente não tenha a nossa vida induzida por este padrão, e sim nós vamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Oh, glória! Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Oh, Pai, suas Escrituras são lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, nos faça ser dentre aquele povo que o Senhor falou a Salomão com resposta à oração dele no primeiro templo construído para o Senhor aqui na terra, mas nestes templos hoje que somos nós, que sejamos dentre esse povo que o chama pelo nome, que humilha, que ora, que busca a tua face, que mude, que saia dos maus caminhos, que o Senhor ouça-nos aí dos céus, perdoa os nossos pecados e sare a nossa terra. Oh, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, nos ensine a ser imitador do Senhor, nos ensine a receber de fato esta paternidade do Senhor, sendo filhos legítimos, adotivos, adotados pelo processo de Jesus Cristo, assim como também o Senhor me deu a visão aqui nesta palavra. Oh, Senhor, muito obrigado, que assim seja na minha vida
e na vida dos meus irmãos, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Esta palavra aqui, ela só traz o contexto aqui, o verso 1 e o verso 2, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amados, aqui deixa bem claro sobre imitar a Deus, porque como filhos amados, geralmente no padrão terreno, os filhos tendem a imitar o pai de uma forma direta ou não, uma forma intrínseca, talvez. Ou aqui na terra, o filho ou a filha que cria uma versão a um pai que vive um padrão reprovado, aí este filho faz uma aversão, né? Ele fica ali querendo ser o contrário desse pai, e de todo jeito isso abre uma lacuna na pessoa, na constituição da pessoa. Mas a gente imitar o nosso Deus Criador, perfeito na sua criação, poderoso Deus, meus irmãos, aí não tem erro, não tem erro. Por isso que o importante é recebermos o quanto antes nosso Pai Celestial como Pai. Este feito perante as Escrituras, essa consciência, a partir dos 12 anos de idade já pode ser feito isso. E você e eu, como eu fiz já aos 30 e poucos anos, fazer o batismo do arrependimento. O arrependimento porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa e vivemos talvez, e com toda certeza, por nossos pais também ser dentre esta natureza pecaminosa. Então, com isso, a gente precisa ter o arrependimento desta nossa trajetória e receber de fato o Deus, sendo filho desse Deus poderoso, perfeito na criação, perfeito na tua palavra, perfeito no plano salvífico e perfeito para sempre, soberano Deus. Então o processo é esse, meus irmãos, que a gente precisa transcorrer e ter a iniciativa de viver desta forma. E andai em amor, o amor de Coríntios, o amor de Deus, né? O amor de trocas. Quando a gente vai se relacionar com alguém aqui na terra, seja um casamento, o que for, a pessoa tomar a decisão de casar com alguém, e está correto, não estou falando que isso não está correto, você procura seus interesses. Você vai procurar uma pessoa que seja honesta, digna, trabalhadora, uma pessoa que agrega valores. Não estou dizendo que isso está errado, mas o amor de Deus, ele é diferente, ele não procura seus interesses. 1 Coríntios 13, verso 4 em diante ali, vai falar sobre isso. Ele não se ensoberbece, ele não é egoísta. Depois vai dizer que ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então é isso que o Senhor nos ensina aqui através desta palavra. E vai dizer que Cristo, neste amor, ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, ele nos amou suportando, sofrendo ali aquele processo aqui na terra de perseguição até chegar o dia que ele foi crucificado, que ele foi açoitado, que ele foi humilhado em meio àquele povo daquela época. Mas ele entregou a si mesmo por nós. Então ele comprou
a nossa natureza pecaminosa. Ele comprou até os 12 anos, se alguém quiser e deve logo, quanto antes aceitar Jesus. Ele comprou essa trajetória dos 12, comprou a trajetória dos meus 33, até eu compreender isso, 32 para 33, até eu compreender que ele entregou a si mesmo por mim e por você, se você tiver 70, se você tiver 80, se você tiver 100. Mas faça isso quanto antes, porque você pode não ter a sorte daquele ladrão na cruz que foi confessar Jesus como Filho de Deus no último minuto ali da vida dele, porque isso pode acontecer. Mas o quanto antes, você não sabe o dia de amanhã, quanto antes você receber Cristo que se entregou por você, você vai ter as suas veredas planadas, você vai ter o passaporte para a morada eterna, para a Nova Jerusalém. Então Cristo fez isso como oferta a sacrifício a Deus, em aroma suave, por mim e por vocês. Da mesma forma que ele fez, nós precisamos entender que Paulo nos ensina aqui em Romanos 12, no verso 1, sobre esse sacrifício, sobre este aroma suave. Olha bem como Paulo nos ensina. E a palavra diz aqui, Paulo estava intercedendo a Deus, estava sendo incisivo ali com Deus em oração, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto, é o meu culto racional a Deus. E assim ele dizia aqui. Mas o mesmo Paulo, ele aqui no capítulo 1, no verso 5, nos faz um paralelo aqui, enfatizando como é ser esses eleitos como filhos. Vai dizer aqui, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito aqui, meus irmãos, vem do grego eudokia, que significa a vontade soberana dele. Então, pela vontade soberana dele, ele nos predestinou. Isso aqui é uma polêmica que existe no meio teológico sobre predestinação ou não, mas não vem o caso agora. Mas aqui, nesta conotação, e eu acredito dessa forma, está dizendo que desde antes da gente vir ao mundo, desde a criação, ele já predestinou. Marcos Nogueira Silva, ele vai ser comprado como adoção por meio de Jesus Cristo. Eu vou o levantar na terra, porque esta é a minha vontade soberana. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo, amados? E a palavra também nos traz aqui um paralelo a Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16, que vai nos contemplar. Eu já vou fechando esse raciocínio, porque Pedro como a própria palavra, ela se autoexplica aqui através de Pedro. Ali era Paulo falando, voltei em Romanos, que era Paulo também, e Pedro nos traz aqui: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Irmãos, o que quer dizer isso? Primeiro, como filhos da obediência, obedecer às Escrituras, para a gente não moldarmos. Lembra do padrão do mundo, lá de Romanos 12, verso 2? Não nos moldar pelas paixões que tinhais pela natureza de Adão, primeiro Adão, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Primeiro Adão, mas pelo contrário, traga o segundo Adão perfeito na sua vida, porque ele é santo. Este que vos chamou é santo, e tornais santos, como também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, todo o vosso proceder, seja no seu falar, seja no seu ouvir, seja nas suas ações, logicamente, não vivendo este padrão do tempo da ignorância, não em paixões que a gente tinha por essa natureza pecaminosa, mas se esforce no Senhor para obter em obediência o santo dos santos em você, porque quanto mais você avançar nos átrios do Senhor, na profundidade da intimidade com o nosso Deus, você vai conseguir viver o padrão dos santos. Não que você vai ser perfeito aqui nessa terra, para ninguém ficar frustrado sobre isso, para ninguém ficar julgando aquele que está buscando o Senhor nosso Deus, aquele que fez uma aliança com Deus, que fez o batismo do arrependimento, que está lutando aí no dia a dia contra esta ignorância, aliás, vindo esse conhecimento agora das Escrituras, mas contra essas paixões anteriores que tinha por esta natureza pecaminosa. Mas o que nós temos que entender com tudo isso é que o segundo Adão nos comprou lá há 2000 anos atrás, há 1993 para 994 anos atrás, ele comprou com sangue derramado na cruz do Calvário, aquela remissão dos nossos pecados. Mas nós aqui precisamos nos moldar cada dia mais, avançando, fugindo deste pecado, dessas paixões deste mundo. A paixão dos prazeres pela concupiscência da carne, a paixão dos tesouros terrenos, ou a paixão da sua razão, do seu orgulho, da sua prepotência. É isso que precisamos vencer em Cristo, trazendo o santo dos santos em nós, assim como Gálatas também diz, capítulo 2, verso 20. Já não vive e já não deve viver eu, Marcos, já não deve viver vocês que estão aí recebendo esta mensagem. Já não vive mais eu, já não vive mais nós, mas Cristo vive em mim e em vocês. E este viver que vivemos agora na carne, devemos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. O glória é o meu desejo para a minha vida e para a vida de vocês, trazendo o santo dos santos e sendo considerado santo por termos o santo dos santos em nós. Fiquem em paz, um abençoado fim de semana e até a próxima semana, com a permissão do nosso Senhor, nesta escola aqui para mim. Espero que seja semente a um de vocês, leite espiritual em alguns e alimento sólido em outros, e outros já que são maduros na fé, recebendo esta mensagem, essa palavra com algo agregador para que você aumente o seu conhecimento. Fique em paz. Deus abençoe a todos.